Bom, companheiros, vamos começar pelo último acontecimento de importância mundial, que foi o ataque ontem dos três principais países imperialistas, né? Estados Unidos, Inglaterra e França, contra a Síria, né? Sem querer entrar nós fizemos ontem um programa analisando mais em detalhe a importância, os porquês desse acontecimento, que discutir um problema que diz mais respeito justamente às questões da situação nacional brasileira, que é o problema do imperialismo, né? Esse problema do imperialismo, ele tem sido muito mal compreendido, inclusive em relação ao golpe de Estado no Brasil, né? Uma boa parte das pessoas que se opõem ao golpe de Estado, da imprensa que se opõe ao golpe de Estado, na internet, por exemplo, procura apresentar o golpe como sendo uma maquinação política, uma intriga de setores da política nacional contra o PT. Inclusive, foi essa consideração é um dos aspectos que levou o PT a ficar indefeso diante do golpe. Porque o próprio PT considerou desde o começo que tudo era o resultado de uma política de tipo paroquial. O partido tal, o outro partido, fulano não ganhou a eleição, então tentou recuperar o que perdeu através de uma manobra no Congresso Nacional. Chegaram até a aventar que o impeachment tinha sido colocado em pauta por motivos pessoais pelo Eduardo Cunha, que é uma avaliação totalmente ridícula da situação, e assim por diante, né? Deixando de lado o jogo político de grande envergadura que existe em escala internacional. Isso se deve, em grande medida, a uma incompreensão do que é o imperialismo, né? Muita gente fala em imperialismo, né? Principalmente a esquerda que se diz socialista, aquela que se diz revolucionária, fala muito em imperialismo, mas no final das contas a gente percebe que é uma palavra cujo conteúdo é muito obscuro para toda essa esquerda. Ontem nós tivemos uma demonstração, uma espécie de aula do que é o imperialismo, né? O imperialismo três países que se consideram aí os donos do mundo, né? Que são as três potências militares mais importantes do capitalismo. Eles decidiram atacar um país, bombardear a capital de um país independente, com base num acontecimento totalmente forjado, um pretexto. Foram lá e atacaram o país sem mais nem menos, né? Para a gente entender bem essa situação, é como se eles tivessem decidido vir aqui para as costas brasileiras, com porta-aviões e outras máquinas de guerra, e bombardear a cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Vocês imaginem uma coisa dessa. Simplesmente porque aí eles discutiram que no Brasil, sei lá, a polícia militar mata muita gente na periferia e eles querem dar uma lição na pessoa de democracia, de humanidade, etc. e tal. Totalmente, lógico que o pretexto é totalmente falso, não vou nem entrar no mérito aqui, porque praticamente ninguém no mundo inteiro conseguiu acreditar nessa história, já está muito surrada, muito envelhecida. Mas aí vocês veem claramente o que é imperialismo. O imperialismo é a dominação do mundo por um grupo de países. Não gostei do que você fez, eu vou lá e te bombardeio, né? No caso da Síria, logicamente que os países imperialistas centrais, né, eles estão muito insatisfeitos com a derrota que eles sofreram e eles estão buscando uma reversão dessa situação, provavelmente reestabelecer a guerra na Síria, né? Talvez não através deles mesmos, né?
mas talvez através de países do próprio Oriente Médio, como a Arábia Saudita, etc., outros, para reverter um jogo onde eles perderam. Isso aí com o custo enorme para a própria Síria, como nós vimos nos últimos 7 anos. Né? O que acontece na Síria em 7 anos é uma guerra levada adiante pelo imperialismo, a chamada guerra por procuração. O imperialismo montou, ou aliciou, ou comprou diretamente um conjunto de facções armadas para combater o governo sírio. Então nós tivemos aí uma demonstração explícita, né, do que é o imperialismo. Eles decidem atacar um país, eles vão lá e atacam esse país. Eles têm uma enorme superioridade econômica sobre todos os países do mundo. Essa superioridade econômica leva a uma superioridade militar e eles fazem o que querem. Né? Muita gente destacou que a defesa síria derrubou uma boa parte dos mísseis que foram lançados lá. Vocês imaginem que nesse ataque de advertência, eles despejaram 103 mísseis de alta capacidade destrutiva sobre a capital síria. Muita gente destacou que os sírios derrubaram 71 desses 103 mísseis, o que não deixa de ser um recorde interessante, é devido, né, à organização militar da Síria pelos russos, mas a gente vê que o ataque foi impune. Né? É como se um bando armado decidisse entrar num bairro de São Paulo, onde tem trabalhadores, matar um monte de gente, sair e falar, ó, vocês tomem cuidado porque nós não gostamos disso, não queremos aquilo, não vamos permitir aquele outro. Né? Isso é imperialismo, que as pessoas ficam discutindo, mas não conseguem entender abertamente. Qual que é a importância, né, desse problema para nós? A importância é que a mesma coisa, sob uma outra forma, está acontecendo no Brasil. Ao invés dos norte-americanos, ingleses, franceses, etc., mandarem uma frota ou contratarem mercenários aí para lutar dentro do Brasil contra o governo brasileiro, eles contrataram mercenários no Congresso Nacional, no Judiciário, na Polícia e derrubaram o governo brasileiro. Como o povo brasileiro não estava, e não está até agora, organizado para resistir efetivamente a esse tipo de estupro político, eles se deram bem. Né? Então, por que forçar a barra? Por que ir mais longe e fazer que nem a Síria? Na Síria, eles foram derrotados militarmente. O governo não cedeu, né, às pressões não militares que o imperialismo fez anteriormente. Então, é muito importante a gente ver a conexão entre os acontecimentos. Né?